Olá, meu nome é Michele e tenho 17 anos de idade. Minha história é sobre um coração partido e sobre uma quantidade enorme de estresse. Eu passei por tudo isso e acho que acabei ficando mais forte. Essa história é sobre a morte do meu namorado virtual e como isso mudou o futuro de duas pessoas. Tomara que essas mudanças sejam para melhor. Durante 6 meses, eu tive um relacionamento de longa distância com um cara chamado Daniel. Nós nos conhecemos na internet, em um fórum específico. Era um fórum à moda antiga, onde as pessoas preferiam esconder seus nomes verdadeiros atrás de apelidos e as fotos reais atrás de fotos maravilhosas. O Daniel e eu começamos a conversar e continuamos a conversa no privado. Durante um bom tempo, nós só ficamos batendo papo mesmo. Até que um dia eu comecei a compartilhar coisas muito pessoais com o Dan. Eu comecei a confiar muito naquele cara, talvez até mais do que confiava nos meus amigos da vida real. Porém, o Daniel não contava praticamente nada sobre si mesmo. Eu só sabia que nós dois morávamos no Texas, mas em cidades diferentes. Eu também sabia que o Dan era um pouco mais velho que eu, mas isso só me fez sentir mais atraída por ele. Até então, todos os meus relacionamentos com caras da minha idade tinham acabado de forma desastrosa pra mim. E eu também gostava daquela aura de mistério que rodeava o Daniel. Ele não tinha uma única conta na internet onde mostrasse seu nome verdadeiro ou onde postasse fotos da vida real. Eu me identificava com isso também. Meu Instagram só tinha recebido 6 fotos minhas ao longo dos últimos 2 anos. Mas o Dan, por algum motivo, não queria me mostrar como ele era, nem nas nossas mensagens privadas. Nem queria me conhecer na vida real, tampouco conversar comigo pelo Skype para que eu ouvisse a voz dele. Eu fiquei meio frustrada, mas mesmo assim não vi isso como um problema. Eu acreditava que tudo aconteceria na hora certa, e nunca pensei que o Dan poderia não ser quem aparentava ser. Eu só pensava que talvez ele fosse muito feio, ou que tivesse algum problema de saúde. Eu ficava só imaginando. Mas nada disso importava. Para mim, o que a pessoa tem dentro de si é muito mais importante do que a sua casca. Bem, quando recebi uma ligação de um número desconhecido, eu não vi motivo algum para não acreditar no que uma voz feminina desagradável me disse. A voz pertencia a uma pessoa chamada Daniele, e depois de confirmar se eu era mesmo a Michele, ela disse que o Dan tinha falecido. Essa Daniele disse que era a irmã gêmea do Dan, por isso os nomes parecidos, e acrescentou que sabia do relacionamento do irmão dela comigo. Segundo ela, o Dan tinha uma doença terminal há muito tempo, e foi por isso que ele não quis me ver. Mas agora, tudo tinha acabado. Ele estava morto. Depois disso, a Daniele desligou. Eu tentei ligar de volta para ela diversas vezes para pelo menos saber de mais detalhes, mas ela não atendeu. Isso pode parecer estranho, mas eu estava mesmo apaixonada pelo Dan. Tudo tinha sido real para mim, então imagine como você se sentiria se o seu namorado ou namorada morresse. Às vezes, eu relia nossas conversas e, claro, via que o Dan nunca mais ficou online. Mas no fórum onde havíamos nos conhecido, a conta dele ficou online depois da ligação da Daniele. Eu enviei uma mensagem para o Dan, mas claro, não houve resposta. Depois, eu pensei que provavelmente a irmã dele ou algum amigo foi usar o notebook do Dan e a página do fórum simplesmente abriu automaticamente. Mas mesmo assim, eu não conseguia parar de pensar nisso. Eu queria saber mais. Eu só tinha o número de celular da Daniele, então resolvi fazer uma busca na internet. Eu não esperava conseguir nada, claro, mas e se a sorte estivesse a meu favor? Eu usei navegadores diferentes e arquivos da internet até que encontrei uma coisa. Aquele número tinha sido usado em um anúncio bem antigo para vender alguma porcaria no Craigslist. O anúncio era bem antigo, mas indicava um endereço para a pessoa buscar o produto. Eu não vi outra opção e no fim de semana seguinte fui até a cidade vizinha para procurar aquele endereço. Lá eu encontrei uma casa comum, não muito grande. Juntei toda a minha coragem e bati na porta. Não sei o que eu estava esperando, mas com certeza não era o que aconteceu em seguida. Uma criança abriu a porta para mim. Era um menino de mais ou menos 12 anos, que com uma cara séria e carrancuda me perguntou quem eu era. Outro menino, 5 anos mais novo, estava escondido atrás dele. Eu pedi a eles para chamarem um adulto, quando de repente uma mulher baixinha, no alto de seus 30 anos, apareceu e ficou entre as crianças e eu. Eu reconheci a voz dela. Soava melhor ao vivo, mas era a voz da Daniele, sem dúvidas. Eu me apresentei e a Daniele me mandou ir embora na hora. Ela parecia apreensiva, falava com a voz meio abafada e ficou olhando ao redor como se estivesse esperando alguém. Eu não disse uma só palavra quando um senhor idoso com um olhar carrancudo saiu da casa.
De um jeito bem autoritário, ele exigiu que eu me apresentasse e dissesse o que tinha vindo fazer ali. Aquele homem parecia tão ameaçador e agressivo que eu fiquei confusa e não consegui explicar direito o que estava fazendo na porta deles. Aí, o homem exigiu que eu saísse da casa dele e empurrou a Daniela e as crianças para dentro da casa. Depois, ele bateu a porta na minha cara. Bem, não me restava nada a fazer, senão ir embora. Acho que você deve ter chegado à mesma conclusão que eu. Eu comecei a pensar que talvez o Dan nunca tivesse existido. Daniel e Daniele. Fala sério, quem é que daria esses nomes para gêmeos? Não sei por que aquela mulher precisou fazer isso, mas quando percebi que minha história tinha sido uma mentira, minha dor passou. Melhor se ver enganada do que sofrer o luto de perder a pessoa amada. Mas essa história não tinha acabado. Eu recebi outra ligação da Daniele. Desta vez, ela me pediu para nos encontrarmos. Ela estava na estação de trem da minha cidade e disse que estava me esperando na cafeteria da estação e que não tinha muito tempo. Eu fiquei em dúvida se deveria ir, mas resolvi dar a ela a chance de se explicar para que eu pudesse encerrar essa história. Nós nos encontramos. Era super estranho sentar à mesma mesa que a Daniele, mas a primeira coisa que ela fez foi pedir desculpas para mim. Ela confirmou minhas suspeitas. Era ela que havia se escondido atrás do nome Dan. Aí, a Daniele me pediu para não tirar conclusões precipitadas de que ela era alguma maluca que ficava buscando a atenção de garotas na internet. Ela nem era lésbica e, na verdade, não tinha nenhum sentimento romântico por mim. A Daniele me lembrou que eu é que tinha tomado a iniciativa no relacionamento com o Dan. E era verdade. Mas eu ainda não entendi por que ela precisou inventar o Dan e pediu uma explicação. Ela desviou o olhar para a xícara de café, embora antes disso ela tenha olhado nos meus olhos sem medo e disse que tudo começou quando ela tinha 18 anos. Na época, ela conheceu o cara que me expulsou da casa dela quando fui lá. Uma vez, a Daniela achou que ele era um cara legal para se apaixonar, casar e até ter um filho, mesmo sendo tão jovem. Mas mais tarde, ela viu que tinha se enganado totalmente. Assim que o filho deles nasceu, aquele homem a trancou dentro de casa. Ele não a deixava estudar, era totalmente contra ela arranjar um emprego e forçou a Daniele a cortar todos os laços com seus amigos. Ela só podia manter contato com seus pais e eles eram tão mente fechada que achavam que isso era bom para Daniele. Ela, claro, pensou em se divorciar, mas não tinha para onde ir. E alguns anos depois, o marido dela fez engravidar de outra criança. Claro, ela enfatizou que amava seu segundo filho e não se arrependia de ter colocado ele no mundo, mas aquilo não tinha sido decisão dela. Seu marido tinha tomado todas as rédeas da vida dela. Aquela mulher me disse com todas as letras que tinha medo do seu marido, mas eu já tinha visto aquilo quando fui lá. Eu vi uma mulher que durante anos se sujeitou a um abuso psicológico terrível. Então, a Daniele inventou o Daniel para ter a ilusão de uma vida e um pouco de autoconfiança, pelo menos na internet. Aquele era o único lugar onde seu marido não metia o bedelho, mas mesmo assim, por precaução, a Daniele tinha escolhido um alter ego masculino. Afinal, de acordo com a lógica dela, um homem nunca passaria pela mesma situação em que ela, uma mulher, se encontrava agora. Acho que quando me dei conta de que a Daniele estava simplesmente me usando para resolver seus problemas psicológicos, eu finalmente pude perdoá-la e deixar essa história para lá. Eu senti pena dela. E realmente entendi o desespero dela quando vi que ela dava uma olhada no relógio a todo instante. Era como se ela estivesse com medo de perder o trem e despertar alguma desconfiança ou raiva no marido dela. Eu não consegui me esquecer daquela conversa na estação. Aquilo me comoveu profundamente. Uma semana depois, juntei toda a coragem que tinha e contei tudo para minha mãe. Aliás, quase tudo, menos o fato de a Daniele ter sido minha namorada virtual. E sabe, a minha mãe entendeu na hora a seriedade da situação e disse que precisávamos ajudar a Daniele. Eu estava pensando a mesma coisa. Nós não sabíamos se o marido da Daniele controlava as chamadas telefônicas e as mensagens do celular dela. Então eu enviei algo tipo um convite formal para o fórum onde nos encontramos quando ela fingia ser o Dan. A Daniele matou a charada e fez login. Aí eu deixei a minha mãe falar com ela. A Daniele não estava mais fingindo ser um homem, então minha mãe não a questionou sobre isso. Elas trocaram mensagens por quase 1 hora e minha mãe encontrou as palavras certas para convencer a Daniele a pegar seus filhos e fugir do marido. Nós passamos vários meses esperando por uma oportunidade e um dia, enquanto o marido da Daniele estava fora de casa, chegamos lá com o nosso carro, pegamos a Daniele, os meninos e o mínimo de seus pertences. Agora ela está morando em um abrigo para mulheres que são vítimas de violência doméstica.
Obrigada por ouvir a minha história. Depois de tudo que aconteceu, estou pensando seriamente em ajudar mulheres que passam pela mesma situação que a Daniele passou. Clique no joinha para me apoiar e não se esqueça de compartilhar este vídeo.